Vos fala, dando continuidade aí ao nosso trabalho sobre parte aí do histórico da biografia de Galileu e seus estudos acerca do movimento dos corpos, suas contribuições científicas também. Então, pessoal, Galileu refuta Aristóteles analisando o movimento dos corpos. Para Galileu, movimento e repouso são simples estados dos corpos, diferentemente da concepção aristotélica de que movimento e repouso, na verdade, eram propriedades do corpo. Para Galileu, não. Para Galileu eram apenas estados ou relações dos corpos com o seu entorno ou com algum sistema de referência, que aí a partir daí é que a gente começa a ter as primeiras concepções sobre sistema de referência. Então, movimento e repouso passam a ser conceitos relativos e movimento dos corpos não requer um agente. É um estado do corpo, não um processo, que era o que defendia Galileu. Okay? E aí Galileu começa a matematizar o movimento e ganha essa alcunha aí de pai da ciência moderna por isso, né? Um dos primeiros estudiosos a introduzir a matemática nas concepções acerca do movimento dos corpos. E aí ele chega, a partir daí ele chega a estudar o movimento da Terra, conclui por que não sentimos os movimentos da Terra, nem o de translação, nem o de rotação, e infere assim que o sistema copernicano é mais plausível que o ptolomaico, de uma forma bem deduzível por ele, né? Ele não chegou a comprovar que o sistema de Copérnico era o correto e o de ptolomaico errado, mas sim ele chegou a deduzir de uma forma natural, de uma consequência lógica, de que o sistema de Copérnico deveria ser o aceitável simplesmente por ser também mais simples. Ele apresenta isso através de 7 argumentos, dos quais o primeiro, os argumentos são baseados na simplicidade do sistema de Copérnico, como eu acabei de falar. Ele tem até um trecho da obra dele em que ele se questiona por que a natureza iria tratar o movimento dos corpos de uma forma mais complexa, como por exemplo deixar a Terra parada e todos os outros corpos celestes se mover, e não o contrário, que é mais simples. O segundo argumento, todos os corpos celestes se movem no mesmo sentido. O terceiro argumento, o sistema geocêntrico, o movimento diurno das estrelas viola a relação entre o tempo de revolução e o tamanho da órbita, ou seja, aquela relação da terceira lei de Kepler. Se fosse pelo sistema geocêntrico, não haveria uma correspondência aí entre aquela terceira lei de Kepler e o sistema geocêntrico. O quarto argumento, é improvável que as estrelas acelerem-se em retardem-se em tempos diferentes. Um quinto argumento seria a precessão dos equinócios, que é tratada de maneira mais simples no sistema heliocêntrico. De novo aí ele trazendo a simplicidade para justificar a sua, digamos, parcialidade a respeito do sistema heliocêntrico. Sexto, acredita que as estrelas são fixas ao questionar a constituição do universo, e aí ele se pergunta de que é feito o universo para tentar justificar o suposto movimento das estrelas no sistema ptolomaico, né? Ele pergunta de que é feito o universo. Se as estrelas se movem, elas se movem em quê? Num fluido ou num sólido? Okay? E o sétimo argumento aí, por que era impossível o movimento de rotação da Terra se este era mais simples? Isso porque os aristotélicos defendiam que o movimento de rotação da Terra era impossível. E aí ele refuta os argumentos contra os movimentos da Terra, justificando aí, se a Terra estivesse em rotação e deixássemos cair uma pedra do alto de uma torre, a pedra deveria chegar afastada da base da torre. E se deixar cair uma bola de chumbo do alto do mastro do navio em movimento, a bola cairá pouco afastada do mastro, mas sempre na mesma posição. Isso porque, pessoal, os aristotélicos eles defendiam que se a Terra realmente estivesse girando, uma bola solta da altura de uma torre deveria cair afastada da torre, ok? Mas aí Galileu não, defendeu dizendo que todos os corpos que estão na Terra, que compõem a Terra, constituem aqui a Terra, também seguem o movimento natural de rotação, certo? E para explicar o afastamento da bola caindo de cima do mastro do navio, ele justifica com
com irregularidades, como a resistência do ar, o próprio balanço do navio na água e por aí vai. E aí ocorre o diálogo entre os personagens, ele tenta continuar refutando Aristóteles com o diálogo mostrado na obra, né? Que Simplício refuta o movimento da rotação da Terra e Salviati responde que o ar segue naturalmente o movimento de rotação da Terra, pois os aristotélicos se perguntavam por que nós não sentimos mais o vento se a Terra realmente está girando. E aí ele diz, Salviati falando pelo próprio Galileu, que o ar também segue o movimento natural de rotação da Terra. Vem a ideia do plano inclinado também. Salviati afirma que a bola esférica se moverá espontaneamente em direção ao declive. E aí ele afirma também que quanto maior o declive, maior será a velocidade da bola. Simplício concorda e afirma que a bola só subirá no plano se impelida por um ímpeto. Ele não usava o termo força ainda, usava ímpeto. E ímpeto para Galileu não denota uma ideia quantitativa. E se fosse dado um ímpeto à bola, o que ocorreria? Para Galileu, a bola seguiria de forma infinita se o declive também fosse infinito. Seguiria um movimento infinito se o plano fosse infinito. Algumas divergências aí entre as ideias de Galileu e a primeira lei de Newton. Para Galileu, a direção horizontal não é uma linha reta, mas é circular ao longo da circunferência terrestre. Galileu não afirma que o movimento é uniforme, embora, segundo o autor, isso esteja implícito. E para Galileu, o que pode impedir a continuidade do movimento não é uma força. Ele justificava a desaceleração de um corpo, ou a perda, digamos assim, do movimento de um corpo através da rugosidade da superfície, da aspereza ou da resistência do ar, mas nunca usava como uma força. E aí vem a ideia da composição dos movimentos também. Galileu associa a ideia de composição dos movimentos à da conservação do movimento. Os movimentos horizontal e vertical se comportam de forma independente, e o autor até usa o termo lá que o movimento na horizontal não destrói o movimento na vertical. A aceleração da queda age da mesma forma, tanto em um corpo em queda como em um corpo lançado verticalmente para baixo. Ele usa também o exemplo do revólver e da bala. Se eu solto uma bala da mesma altura que outra bala disparada pelo revólver, os dois caem. As duas balas irão cair no mesmo intervalo de tempo. O tempo de queda permanece o mesmo, qualquer que seja a velocidade do movimento horizontal, e conclui que se uma pedra fosse solta em um túnel que atravessa o globo terrestre, essa subiria até a altura que foi lançada. Ele dizia que se houvesse um túnel que atravessasse o globo terrestre ou soltasse lá um corpo, esse corpo ia descrever um movimento harmônico, semelhante ao do pêndulo. Aristóteles acredita que a Terra era imóvel, pois um corpo lançado para cima volta ao longo da mesma linha, e ele usa isso num dos trechos lá, usando o experimento da garrafa em um salão do navio, que ficou conhecido esse experimento aí como o princípio da relatividade de Galileu. Traz também o conceito de gravidade, começa a abranger aí o conceito de gravidade, apresenta o cálculo que levaria uma bola de ferro para cair da Lua até a Terra. Galileu fornece um valor errado para a gravidade, supostamente para refutar um filósofo aristotélico. Na verdade, pessoal, ele chega sim ao valor preciso da gravidade. Porém, em um dos seus trechos lá, ele usa o valor errado da gravidade só para refutar o filósofo aristotélico, propositalmente. Para Galileu, a gravidade é uma propriedade inerente aos corpos físicos, e ele nunca imaginou o peso como uma força, com a concepção que já nós temos hoje, né, que veio passada já depois de Newton. E finaliza aí com o movimento da Terra ao redor do Sol. Ele discorre sobre o movimento da Terra ao redor do Sol. Isso aí seria a quarta jornada, né, já citada. Confirma a teoria heliocêntrica fazendo uso de novas descobertas. Ele chega a trazer quase que precisamente uma posição da Terra entre Marte e Vênus, isso pelo tempo de translação de Marte e pelo tempo de translação também de Vênus, né? Como Vênus leva 2 anos no tempo de revolução ao redor do Sol e Marte 9 meses, quer dizer. Então, como a Terra está aí, tem um intervalo de tempo
entre 2 anos e 9 meses, ele chegou aí à posição da Terra, uma posição bem precisa entre Vênus e Marte. A influência de Gilbert sobre o magnetismo terrestre, segundo o autor, denota a sua capacidade observacional. O verbo aí está no plural, desculpem aí, está errado, né? Denota. E ele tenta provar a teoria de Copérnico de forma definitiva, apresentando o movimento das marés como um movimento combinado de rotação e translação da Terra, que seria um movimento que ele chama de fluxo e refluxo das marés. Ele afirma que só há um motivo para explicar, só há uma explicação plausível para o refluxo e o fluxo das marés, que seria o movimento de rotação e o movimento de translação da Terra. Então ele justifica, ele afirma que o movimento de rotação e translação da Terra tem que existir devido a esse movimento aí das marés, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e obrigado pela